Meu amigo, ou você é obstinado ou torna-se um, ou está fora do jogo do sucesso, da prosperidade, da riqueza. É isso aí. Vocês sabem o que é ser obstinado, né? É ser um guerreiro imparável, meu amigo, um empreendedor, não só nato, mas serial. E aí eu pergunto, vocês são empreendedores seriais, não? Os que chegaram aqui o ano passado tornaram-se empreendedores seriais. Certo? Aí eu queria começar esse bate-papo, primeiro cumprimentando todos vocês, dizendo da satisfação de estar aqui com vocês, né, para que a gente possa continuar nesse processo, nessa jornada de mentoria, nessa jornada de troca de experiências, porque aqui vocês são mentores e a gente também, não só nós, todos vocês têm muita experiência, têm muito a ensinar e nós temos muito a aprender, né? Eu queria começar perguntando como é que está essa experiência de mentoria no Êxito Mentoring Experience, essa troca de ideias, essa troca de experiência com os demais empreendedores. Como é que estão? Alguém quer... Estão aproveitando, estão usufruindo, estão ou não? Com os mentores. Com os mentores e com os mentores já denominados de mentores e com vocês próprios. Como é que estão? Como é que está essa troca de experiência? Oficialmente mentores, já que todos são mentores, né? Como é que está? Está uma troca bem legal, tem sido muito... eu acho que quem se inscreve, de repente, até com uma certa preguiça mental, pensa que, de repente, o mentor, que é oficialmente batizado assim, tem algo mais professoral, assim, que vai, né, batizar, derramar o conhecimento, mas não, eu acho que a troca acaba sendo mais interessante. Porque aqui todo mundo experimentado, né? Então, aquilo que passou o meu colega, de repente, eu não preciso passar, ele adianta e vice-versa. Exatamente. Mas a outra pergunta, vocês estão procurando perguntar, procurando contactar, procurando se conectar com os 50 mentores oficiais ou não? E por que não estão? Estão tendo dificuldades? Eu, por exemplo, por conta dessa falta de procura de vocês, eu resolvi criar, né, um sistema de que alguns dos mentores que se disponibilizaram vão ficar com 2 ou 3, né? 2 ou 3. Eu, por exemplo, vou ficar com o amigo Salomão, Maurício e tem outro. Quem é o outro? E Rafael. Uma vez por mês a gente vai se encontrar online ou até presencial, se tivermos oportunidade, para a gente poder ficar trocando experiências. Certo? E a gente já vai marcar o nosso primeiro encontro, viu? Nosso primeiro encontro agora em agosto, depois setembro, para que a gente possa ficar. E tem outros mentores que também vão ficar com vocês, né? Por sorteio. Isso foi feito por sorteio. Então, a gente vai marcar alguns encontros para que a gente possa ficar trocando experiências, para que vocês possam perguntar, para que eu possa perguntar para vocês. Isso é uma forma de vocês poderem usufruir e poderem tirar dúvidas. Eu, por exemplo, estou aguardando que algum de vocês mande uma mensagem para mim, tirando Fernanda, que de vez em quando manda, Patrícia, aliás, desculpa, Fernanda. Fernanda é outra aqui, mentoranda do Million. Tirando Patrícia, até hoje ninguém mandou uma mensagem para mim perguntando nada. Até hoje. Ou seja, quem disse que não podia? Eu disse que não podia? Não, disse o que não podia agora. Pois é. Então, vocês estão perdendo a oportunidade de não só trocar ideias comigo, mas com outros também. Não é não, Luan? Com outros também. Ricardo. Lá eu conversei com o Cláudio Costa, daí que eu sei de Recife também. Cláudio Castro, né? Cláudio Castro. Cláudio Castro. A gente chegou a sentar, trocar uma ideia. Depois da mentoria do Alonso Padrone, a gente chegou a ir por vídeo, falar com bastante expansão.
Até parecido com relação a autônomos, vendas e tal. E esse ano tem sido muito interessante, porque eu não estava no ano passado. Fiz ano passado, aprendi muito, mas muito, me expus muito ano passado, para ter todo o aprendizado que esse ano eu estou colocando em prática e tirando muitas dúvidas com alguns mentores novos, até no ano passado, sobre o que eu estou praticando. Então, eu realmente tenho aproveitado esse ano diferente do ano passado. Estou tendo muitas dúvidas. Está sendo Muito bom, muito bom. Interessante isso, né? Pessoal, hoje nós vamos ter aqui cerca de 8, né? São 8 nomes do empreendedorismo, né? Diversas áreas. Janguier Diniz, que vos fala. José Roberto Marques, que eu considero um cientista do desenvolvimento humano. Márcio Jacobelli, especialista em marketing de relacionamentos, que inclusive já está aqui. Quem são os outros? André Sanches, especialista em growth, né? Gestão. Quem mais? Carol Pfeiffer, da área de investimentos. Herbert Sternberg, que eu acho que é o maior especialista em governança corporativa. Para você ver, ele é o vice-presidente do meu conselho de administração, do Grupo Ser Educacional. Ele que fundou o meu conselho. Inicialmente a gente começou como conselho consultivo, depois transformou em conselho de administração. Há mais de 10 anos ele é conselheiro meu e é um dos maiores especialistas. Então vocês têm muito a aprender com eles. Desde que vocês perguntem, desde que vocês façam a pergunta certa. Vocês sabem da importância de fazer a pergunta certa, não só para as pessoas, mas para vocês próprios? Vocês têm que começar fazendo pergunta para vocês próprios, né? A pergunta certa para você, a pergunta positiva para vocês, e depois fazer a pergunta para os outros, aquelas pessoas que estão do lado de vocês e podem ajudar vocês, ajudar a escalar o negócio de vocês, o empreendimento de vocês. Diga, Dilonei. A pergunta, ela tem o poder de tirar a gente do paradigma, direcionar a nossa mente para os passos do sonho. Exatamente. Então, vocês têm que primeiro aprender a fazer a pergunta para vocês mesmos. Por exemplo, o que eu vou aprender hoje? O que eu vou fazer de positivo? Sempre perguntas positivas, nunca perguntas negativas. Quando a gente começa a fazer a pergunta para a gente, todos os dias, de manhã e à noite, a gente começa a transformar a vida da gente para melhor. Por quê? Porque a pergunta certa, né, faz com que a nossa mente nos direcione para o auge, para o ápice, né? Desde que sejam perguntas positivas. Não pode ser perguntas negativas, nunca perguntas negativas. E depois para terceiros. Então, pessoal, o meu objetivo aqui com vocês hoje, quem já fez o Código Secreto da Riqueza aqui? 1, 2, 3, 4, 5. No Código Secreto da Riqueza eu passo 3 dias, né? E aqueles que não fizeram vão ter a oportunidade de fazer dia 12, 13 e 14 de setembro. Certo? Todos vocês vão poder fazer. Então, agendem. 12, 13 e 14 de setembro vão passar 3 dias comigo, onde eu vou mostrar, não só teoricamente, mas na prática também, né, o que eu fiz ao longo de 5 décadas, que me fizeram superar os obstáculos, as adversidades, e construir muita coisa. Construir muita coisa, não só pessoalmente, mas empresarialmente. Coisas que me permitiram chegar a fazer parte da famosa lista da Forbes. Coisas no ramo empresarial, no setor pessoal, profissionalmente, como juiz, como procurador, como professor, mas especialmente como empreendedor, na vida e nos negócios. E o Código Secreto da Riqueza é uma imersão fruto desse livro aqui, ó. Aí eu pergunto, quem já leu esse livro? E os outros não leram por quê? Eu trouxe um livro para cada um, de presente. Pega o livro lá dentro, por favor. Para os que não leram ainda, os que já receberam, quem já recebeu esse livro? Quem já recebeu não vai receber, porque já tem. Mas os outros eu trouxe um livro para cada um. E aqui eu vou fazer um resumo em 1 hora, né?
do que eu faço em 3 dias, mostrando para vocês o que é o Código Secreto da Riqueza, o que é a imersão, o Código Secreto da Riqueza. O Código Secreto da Riqueza são as chaves, os códigos que eu usei ao longo da minha vida. E que antes eu ia usando e não sabia, né, cientificamente o que era aquilo, mas depois eu fui estudar e fui constatar cientificamente o que eu tinha feito na prática. E aí eu cheguei à conclusão de que eram códigos, eram chaves, Sena, tudo bom? Eram códigos, eram chaves importantíssimas, poderosas, que me ajudaram a mudar a minha vida e mudar para melhor. Então pode distribuir aí para quem não tem, né? Quem já tem, tudo bem. Para quem não tem. E eu cheguei à conclusão de que as chaves são inúmeras, muitas. Mas existem aquelas que são mestras na vida da gente, que podem fazer com que a gente supere os obstáculos, as adversidades e que possa prosperar, né? Não só ter sucesso, mas prosperar e que possa construir, inclusive, uma das mais importantes riquezas que a maioria do ser humano vive, que é a riqueza financeira. Mas eu digo uma das mais importantes, até porque riqueza na vida da gente, que eu trato no livro, o Código Secreto da Riqueza, não é só a financeira. Mas existe outros tipos de riqueza tão importantes, como a riqueza da saúde, a familiar, a riqueza espiritual, a riqueza do conhecimento, a riqueza do propósito de vida, a riqueza do network e a riqueza da reputação. Então, essa lição que eu quero já passar para vocês. A riqueza financeira é de extrema importância na vida da gente, né? Mas as outras riquezas devem ser cultivadas e cuidadas, como a saúde, família, espiritual, reputação. Veja bem, eu trato como uma riqueza. Reputação, conhecimento, propósito de vida. Propósito de vida são riquezas tão importantes, ou até mais, né? Porque a riqueza mais importante não é aquela que a gente toca, mas aquela que a gente sente. De que adianta ser rico financeiramente se você não tem riqueza da saúde? Um exemplo disso foi agora na pandemia. Quem é de Recife aqui? Pois é, temos 2 de Recife. Um grande amigo meu morreu bilionário, na lista da Forbes. Por exemplo, o Ricardo Banenão morreu com pandemia. E na época, quando ele ficou doente... Opa, Raoni, você está aqui? Tudo bem? Quando ele ficou doente, não tinha nem... Os hospitais estavam todos cheios. Ele teve dificuldade até para ir para o hospital. Quando foi, já não teve mais jeito, morreu. Então, é um exemplo de que a riqueza da saúde é mais importante que a riqueza financeira. Só que todo mundo luta por riqueza financeira e é importante lutar, até porque a riqueza financeira serve para recrudescer, ampliar, melhorar os outros tipos de riquezas. Não é? A saúde, por exemplo. A pandemia foi uma situação muito inesperada, né? Mas, com dinheiro, você pode ter os melhores médicos, melhores hospitais. Eu, por exemplo, fui fazer um check-up no Sírio-Libanês com o presidente do Sírio-Libanês, que é o meu médico. Fui fazer o check-up e deu tudo certo, estava tudo bem. Só que ele disse, eu esqueci de fazer um exame. Mas você vai sair de férias, isso foi em novembro do ano passado. Você vai sair de férias, quando voltar a gente faz. Que era um exame contrastado na coronária, não sei o quê, nem me lembro o nome de algum médico aqui, nem me lembro o nome do exame. Não, era não sei o quê, contrastado. E aí eu fui, passei um mês em Recife, de férias, de dezembro, quando voltei em fevereiro, final de janeiro, aí disse, pô, eu estou bem e tal, mas o médico disse para fazer aquele exame, vou fazer? Não vou não. Aí fui fazer.
deu uma alteração numa coronária minha e eu tive que fazer um cateterismo e tive que botar um stent. Agora, por que eu descobri? Graças ao dinheiro, né? Então, o dinheiro também é importante, que serve para melhorar os outros tipos de riqueza, como a riqueza da saúde. Eu tenho o melhor plano de saúde, o melhor médico lá do Sírio-Libanês, os 2 melhores hospitais da América Latina, é o Sírio e o Einstein. Você pode melhorar a riqueza familiar, por exemplo, né? Porque quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela, né? Então, você pode proporcionar um melhor relacionamento. Então, é importante sim. Então, o empreendedor, pessoal, um dos grandes objetivos do empreendedor, especialmente o empreendedor empresarial, é fazer com que o seu negócio escale para que ele possa construir riqueza financeira, né? Então, quais foram as chaves que me fizeram chegar lá e pode fazer com que todo mundo chegue lá? Eu coloco aqui as 12 chaves mestras. Claro que existem outras. Eu acho que tem mais de 50 chaves, 50 códigos. Primeira chave de extrema importância na vida de todo empreendedor, para chegar lá, é estar constantemente ressignificando a sua vida. Ressignificando, ou seja, virando a chave todos os dias. As pessoas me... Aqui está meio calor, né? Vê se bota 18 graus aqui, está meio calor aqui. E liga o outro também. Está ligado o outro? Estou sentindo calor. É você estar procurando virar a chave todos os dias. E as pessoas perguntam para mim, eu sempre recebo essa pergunta, Janguier, quando foi a sua virada de chave? Pessoal, não existe uma única virada de chave na vida do empreendedor de sucesso. Você tem que estar virando a chave constantemente. Ou seja, você tem que estar decidido mudar, e mudar para melhor, ressignificando a sua vida, ressignificando o seu negócio, o seu empreendimento, fazendo turnarounds constantemente. Eu tive grande virada de chave e vou ter grandes daqui para frente, né? Mas posso dar alguns exemplos aqui. O primeiro, a minha primeira grande virada de chave, as pessoas pensam que foi quando eu fiquei milionário ou bilionário. Não. A minha primeira grande virada de chave foi quando eu decidi criar uma caixa de engraxate. E por que isso, pessoal? Porque eu era filho de pais analfabetos, estudava em escolas públicas, via meus colegas irem à matinê todos os sábados, e eu não podia ir. E eu falei, eu tenho que virar essa chave, meu amigo, eu tenho que ressignificar isso, eu tenho que sair dessa situação, desse status quo. Foi aí que eu vi os meninos engraxando sapato na rua, e eu falei, porra, ganhando dinheiro, por que não eu? Fiz uma caixa de engraxate, comecei a engraxar sapato na rua, e todos os sábados eu ia à matinê e ainda levava dinheiro para casa. Aquele momento, aquela decisão de mudar de vida, e aí, ó, decisão de mudar de vida, a primeira chave. Ou seja, ressignificar, virar a chave. Está procurando sempre ser a nossa melhor versão. Procurando sempre se pautar pela filosofia oriental Kaizen. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, depois da manhã melhor do que amanhã. Isso é virar a chave. Aquela decisão fez com que eu começasse a sentir o sabor do dinheiro ganho com o meu próprio esforço. E a partir dali, meu amigo, eu nunca mais parei de empreender. Eu considero aquela caixa de engraxate, aquela virada simples que as pessoas pensam que a grande virada da minha vida foi aquela. Foi aquela. E eu tive muitas viradas de chave constantemente. E uma delas foi quando eu, primeiro, era juiz, mas resolvi criar o cursinho para concurso, chamado Birô Jurídico, onde eu ensinava 5 matérias, só eu ensinava 5 matérias. Aí vem a ousadia e a coragem do empreendedor. Eu meti a cara e enfrentei mesmo. Eu ensinava para advogados, preparava advogados para fazerem concursos públicos de juiz, de promotor, de delegado, lá em Recife. E o último concurso, a última turma que eu tive do Birô Jurídico, que era uma turma de 140 alunos preparatória para delegado, eu aprovei 129 delegados, entraram naquele concurso. E eu ensinava 5 matérias. Já pensou a coragem, a ousadia?
Eu estou falando de algumas chaves que o empreendedor tem que ter, né? Que as pessoas pensam que é balela, mas que não é, não. Então, a primeira é você estar procurando sempre ressignificar a sua vida. Mas, para falar em uma grande virada na minha vida, foi quando eu primeiro montei a faculdade, 5 anos a faculdade já valia 500 milhões de reais, 5 anos depois, 10 anos da fundação, o grupo já valia 2,5 bilhões, e eu levei para a Bolsa de Valores, quando eu abri capital na Bolsa de Valores. Isso foi uma grande virada, assim, financeira. Mas, para chegar a essa virada, eu tive que virar a chave muitas vezes, e comecei com a caixa de engraxate. Não dá para contar aqui, né? Vou passar. Na imersão, a gente conta mais outras experiências que nós tivemos no Código Secreto da Riqueza. Muitas outras. Mas essa foi a primeira, e a grande que me fez entrar na lista da Forbes foi levar a empresa para a Bolsa de Valores, depois de centenas de viradas de chaves constantes. Ou seja, nós temos que estar sempre procurando ressignificar a nossa vida. Procurar ser sempre nossa melhor versão, não só como ser humano, mas do nosso negócio, procurando que o nosso negócio seja todos os dias melhores do que ontem. A gente tem que procurar ser o melhor líder, o melhor patrão, o melhor empreendedor, o melhor intraempreendedor também, né? Sempre procurando fazer com que o nosso negócio seja melhor a cada dia. Isso é virar a chave. Isso é a primeira chave que eu trato no livro Código Secreto da Riqueza. Decisão de mudar de vida. Decisão de mudar todos os dias. E muita gente fica esperando se preparar para decidir se mudar, quando na realidade a gente só se prepara fazendo, né? Então não espere estar pronto para ressignificar, não, para virar a chave. Vai virando e vai enfrentando. Vai enfrentando. Muito bem. Segundo código que eu usei na minha vida, segunda chave. Eu vou fazer um resumo aqui em 1 hora, o que eu falo em 3 dias, durante quase 40 horas. Né? Ninguém chega a obter prosperidade no empreendimento se você não se programar mentalmente para fazer as coisas. É a chamada programação mental, que é uma chave importantíssima na vida de todo grande empreendedor. Condicionamento mental, o modelo mental de um grande empreendedor. Agora, antes de você se programar mentalmente, usar essa chave da programação mental, é extremamente importante que você sinta-se merecedor, ou seja, se paute pelo princípio da meritocracia, pessoal. Sabiam disso? Ninguém constrói um grande empreendimento empresarial se não sentir-se digno de construir. As pessoas às vezes acham que isso é balela, não. Se você não se sentir-se merecedor de construir um grande empreendimento empresarial. A crença na meritocracia para chegar lá, em qualquer lugar, é um princípio poderoso na vida do empreendedor, na vida do ser humano. Mas a crença na demeritocracia, de que você não consegue chegar lá, é muito mais poderoso. Se você, sentindo-se digno de que pode construir uma grande empresa, eu estou falando genericamente, né? Pode até não chegar, imagina se você não se sentisse digno, né? É que não chega mesmo. E por que não chega? Porque se você não se sente digno, merecedor, isso não é para mim, o seu corpo, você não vai tomar as atitudes necessárias, não vai se entregar de corpo e alma aos comportamentos, às atitudes e às ações para poder chegar lá. Não vai mesmo. E aí eu traço aqui um paralelo, né? E aqui eu uso uma metáfora. Para você construir algo grandioso, vamos usar o termo prosperar, né? Prosperar, lembrando aqui, abrindo parênteses, que prosperidade é muito mais ampla que sucesso. As pessoas usam o termo sucesso e prosperidade como se fosse a mesma coisa. Tudo bom, querido? Tribelado? Sucesso é algo momentâneo, é você passar numa prova, você teve sucesso na prova, você passou num concurso, teve sucesso, você ganhar um jogo, teve sucesso, né? Um campeonato, teve sucesso. Prosperidade é algo muito mais longevo e muito mais amplo, né? Do que apenas ter sucesso. Então vamos usar sempre o termo prosperar.
Prosperar é algo muito mais amplo, mais longevo, mais holístico, mais integral, que envolve diversos aspectos da vida do ser humano, inclusive empresarial. Aquele cara é uma pessoa próspera. É porque ele teve um monte de sucessos para ser próspero. Ele teve sucesso na família, ele teve sucesso na saúde, ele tem sucesso financeiro, né? Porque sucesso é algo mais pontual. Então, exatamente, em várias áreas da vida, aí você é próspero. Exato. Então vamos usar sempre o termo prosperidade, que é algo muito, muito mais amplo. Então, para usar uma metáfora aqui, em relação a sentir-se digno, sentir-se merecedor, a prosperidade, né, usando a metáfora, ela é igual fidelidade. Tem que ser 100%. Você não pode dizer, sou a mulher, sua esposa? Você não pode dizer para ela, amor, eu sou 99% fiel a você. O que você vai fazer? A prosperidade exige dedicação integral àquele desiderato, àquele objetivo, né? Inicialmente é um sucesso, porque sucesso com mais sucesso forma prosperidade. Porque se você não se dedica integralmente de corpo e alma, você pode não chegar lá, né? Se dedicar, pode até não chegar, imagina se não se dedicar. Né? Então essa metáfora é muito interessante. Para utilizar o princípio da meritocracia, é de extrema importância que você sinta-se digno para que seu corpo faça, né? Se dedique, se entregue 100% aquilo que você quer fazer. Por exemplo, qual é o seu negócio? Seu negócio é procurar novos negócios. Então você é meu concorrente. Eu tenho uma empresa que vive procurando novos negócios. Passa aí, bota o slide aí. Primeiro bota, próximo slide. Próximo slide, vai passando. Primeiro eu quero que vocês entrem no QR Code para pegar esse livro. Esse livro é primeiro livro autobiográfico que vocês podem entrar aí e recebê-lo aí com como é o nome? QR Code, né? Exatamente. Você baixa ele em PDF, esse livro aqui. É um livro autobiográfico meu. E vou abrir um parênteses aqui para dizer para vocês que a minha autobiografia vai ser escrita em 6 livros, pessoal. Primeiro livro, quando eu fiz 50 anos, que é esse livro aí. Foi quando eu levei a empresa à Bolsa de Valores. Por isso que eu quero que vocês leiam ele, certo? Tem a minha história desde que eu saí de Santana dos Garrotes, na Paraíba, até chegar à Bolsa de Valores. Então é importante vocês lerem esse livro. É importante ler livros autobiográficos de pessoas que já construíram coisas. Por quê? Porque vai incentivar você. Vai inspirar você. Você vai dizer, porra, se esse cara fez, por que eu não vou fazer também? Entendeu? Eu leio muitos livros autobiográficos, o livro Steve Jobs, Warren Buffett, o livro do Sheikh Mohammed de Dubai, história interessantíssima. Aí a gente fica assim de boca aberta, puta que pariu, esse cara dá um incentivo enorme na gente para que a gente faça também. Entendeu? Então, quando eu fiz 50 anos, eu fiz esse livro, foi quando eu levei a empresa à Bolsa de Valores. O segundo livro eu vou escrever quando eu fizer 60 anos, que já é o ano que vem. O terceiro livro, autobiográfico, aos 70, o quarto aos 80, o quinto aos 90 e o sexto aos 100 anos, se Deus permitir. Por quê, pessoal? De 10 em 10 anos a gente faz tanta coisa na vida, não é? Por que você espera ficar velho, 80, 90, 100 anos para escrever o livro, se você pode ir contando a sua história de 10 em 10 anos? E aí eu aproveito essa oportunidade para dizer a vocês, qual de vocês já escreveram algum livro aqui? E por que os outros ainda não? Porque todos têm histórias maravilhosas, todos são empreendedores, todos têm muitas lições para passar para os outros. E por que ainda não escreveram? Por que você não escreveu ainda? Eu vou dar 6 meses para vocês escreverem. Não tem segredo, meu amigo, não tem segredo. Entendeu? E por que não? Eu me lembro que há 30 anos, né, estava fazendo mestrado
E aí eu levei um dos meus livros, que era resumo de aulas. Era resumo de aula, eu na época era juiz, depois procurador. Levei para um professor que já tinha vários livros. Eu meio tímido assim, falei para o cara com já 50 livros, né? Eu com o meu segundo, terceiro, mas já era livros de direito na época. E aí eu levei para o professor assim, disse, professor, isso é um resumo de aula. Ele olhou para mim assim e disse, meu filho, toda linha escrita tem o seu valor. Pode até não ser importante para mim, mas para muita gente é. Continue escrevendo. Depois disso eu nunca parei. Eu escrevo um livro por ano. E o livro desse ano, sabe qual vai ser? Já está quase pronto, que eu venho pesquisando há muito tempo, sobre a mente, o poder da mente. Estava dando a palestra semana passada, e o rapaz perguntou, qual é o maior poder? O maior poder que nós temos é o poder da mente. Porque tudo que foi criado no mundo físico, material, tangível, foi antes criado na mente do arquiteto. Ou seja, se a pessoa souber usar a mente positivamente, se livrando de toda crença negativa, de toda negatividade, mesmo que exista, porque a negatividade existe no meio da gente, mas a gente se livrar dela, você pode construir coisas inimagináveis. Inimagináveis. Então, o livro desse ano vai ser sobre o poder da mente. O título ainda não sei. E o livro do ano que vem, eu já estou pensando nele. Sabe qual vai ser? Vai ser sobre a energia sexual. Sobre o poder da energia sexual. Vocês sabiam que a energia sexual, a emoção da energia sexual, a emoção do sexo, o sentimento do sexo, é a energia mais poderosa, positiva, mais poderosa do ser humano? Sabiam disso? Se você não usá-la apenas para o sexo meramente carnal e físico, transmutá-la para atividades e ações criativas, você pode tornar-se gênio. Os grandes gênios usaram a energia sexual transmutando para a genialidade. Sabiam disso? O livro do ano que vem vai ser isso. Procure pesquisar isso. Ao invés de usar a energia sexual, o desejo sexual, a tesão, apenas para fazer sexo, eu estou falando cientificamente, não estou brincando não. Se você conseguir transmutar a energia sexual para atividades criativas, em qualquer área da sua vida, tenha certeza de que essa área vai prosperar muito rapidamente. Porque a energia do sexo é a energia mais poderosa que o ser humano tem. Depois vem a energia da fé, a emoção da fé, depois do amor, depois da paixão, certo? São 7 energias positivas. Tu ia falar, Trivelato? Já convertiam essa energia do sexo para eclodir o Kundalini. Existem algumas estátuas que você vê como se fossem módulos em formato de pirâmide na cabeça de certas entidades. Oi, amado amigo. Entra. Que legal, hein, Trivelato? Zé Roberto Marques. Oi, queridos. Sente-se que por enquanto é a minha vez. Depois é a sua. Hã? Exatamente. Então, eu estou passando essa semente para vocês aqui sobre a energia do sexo. A transmutação da energia do sexo para atividades e ações criativas, ou seja, para a realização de metas e objetivos. Procurem estudar sobre isso. Ao invés de ficar só pensando em sexo meramente carnal, claro que é importante por 2 motivos, né? Por 3, né? Primeiro, para a saúde física e emocional, o sexo é importante. Segundo, para a procriação. Mas a terceira, se você conseguir transmutar para atividades criativas, meu amigo. A energia do sexo é que faz o ser humano, é porque as pessoas não sabem disso. Muito sobre isso, exatamente. A base dos meus estudos começou com Napoleão Hill, exatamente. Freud fala muito disso, a base foi Freud, depois veio Napoleão e outros também.
Então, esse vai ser o livro do ano que vem. Voltando ao livro, por que é que vocês já não estão pesquisando sobre alguma coisa que vocês já sabem e aprofundando para poder colocar o ensinamento de vocês para outras pessoas? Por que não? Porque não tem segurança. Porque tem medo, são as energias negativas. Porque não estão empreendendo na vida. Estão querendo empreender empresarialmente, quando na realidade é muito importante para você empreender empresarialmente que antes empreenda na vida. Que é empreender na vida? É acreditar em você, que você pode fazer. É livrar-se das crenças limitantes, dos padrões negativos. É dizer para você, eu posso, eu sou foda, eu sou um fodido obstinado. E não um fodido vitimizado, com U, né? Um fodido com O, e não um fodido com U. Então, é de extrema importância que empreendam na vida antes de empreender empresarialmente. Pessoal, eu estou falando aqui sobre a segunda chave, né? Estou falando sobre a crença na meritocracia. É de extrema importância que você sinta-se digno, merecedor e que se programe mentalmente, que você adquira uma mentalidade de crescimento e de riqueza, uma mentalidade exponencial, uma mentalidade empreendedora. Porque a maioria das pessoas tem uma mentalidade que nós chamamos de mentalidade de empregabilidade. Fala, Luan. Eu li esse livro, Transformando Sonhos em Realidade, estou começando a ler o Código Secreto da Riqueza. Uma dica legal é, quando eu estou lendo o Código Secreto da Riqueza, estou vendo quais chaves você aplicou e em qual momento. No livro. Interessantíssimo isso. Inclusive a chave que você disse que foi a mais importante foi a do engraxate, montar a caixa de engraxate, eu já achei que uma das mais importantes no seu início foi o curso de datilografia. Então eu achei que foi super bacana. É outra chave, que eu só falei uma, porque isso não dá para falar tantas aqui. A gente vai falar no Código Secreto da Riqueza, aqueles que forem participar dia 12. Todos estão convidados novamente, viu? Quem já fez pode fazer de novo. Tem gente que já fez 3 vezes. Ricardo já fez quantas? 2 vezes. Porque é muita coisa, você vai sempre aprendendo um pouquinho mais, né? Eu descobri um ponto em comum no livro. O nome da sogra. Orlandino, a tua sogra. Pois é, ele leu o Transformando Sonhos em Realidade e agora está lendo o Código Secreto da Riqueza. Então ele está vendo as chaves que eu usei, que aqui eu conto a história, as histórias. São capítulos curtos que eu saio contando as histórias. E depois, quando eu fui atrás das chaves, estudar cientificamente quais eram as chaves, então ele realmente está fazendo muito interessante isso. Certo? É muito interessante. Então, meu amigo, a chave da programação mental, que é a segunda chave, eu estava dizendo aqui que tem pessoas que eu não quero que sejam vocês, e se forem, vocês vão ter que mudar isso. São pessoas que têm mentalidade de empregabilidade, que a gente chama de mentalidade fixa, limitada. Mentalidade, para ser bem radical, de miséria, né? De pobreza. Que é a mentalidade de empregabilidade. O que é a mentalidade de empregabilidade? O cara quer se preparar para conseguir um empregozinho, né? Lembre-se que eu estou falando aqui de riqueza. Se eu estou falando de riqueza, então, sem demérito de quem vai atrás de um emprego, sem demérito. Mas a gente aqui, eu falo de riqueza, né? De empreendedorismo, de coisas grandes. Então, essa mentalidade de que eu vou me preparar para conseguir um emprego é uma mentalidade pequena, limitada. Daí a importância de você usar essas chaves, mudar, recodificar o seu sistema operacional, o seu cérebro, né? O seu computador. Que todo mundo tem o mesmo computador, o que as pessoas não têm é o sistema operacional. Todo mundo tem o mesmo computador, mas o sistema operacional é diferente. Ou melhor, os programas são diferentes. Os programas são diferentes. E quais são os programas? Os pensamentos, as crenças, as verdades. Então é de extrema importância que você reprograme o seu sistema operacional, que você reprograme o seu computador, adquirindo uma mentalidade de empreendedorismo, uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de trabalhabilidade, não de empregabilidade, que é muito mais ampla, que a gente chama de mentalidade de crescimento e de riqueza, mentalidade exponencial. Ou seja, a reprogramação mental, a recodificação do nosso cérebro,
para que a gente, esse aqui já fez 2 códigos secretos da riqueza também, não foi? Esse aqui, eu já vi que você já está com a mentalidade. É a mentalidade que você sente-se capaz de que pode fazer tudo, meu amigo, e pode. Especialmente dentro do empreendedorismo. Claro que a gente não nasce com essa mentalidade ampla, exponencial, mas a gente recodifica, né? Reprograma nosso cérebro, nossa mente, e essa programação mental, para que tenhamos uma programação mental de crescimento e de riqueza, é de extrema importância para que os empreendedores, para que nós empreendedores possamos chegar lá. Há empreendimentos não pequenos, mas empreendimentos milionários, multimilionários e até bilionários. Até bilionários. Lembre-se que existem várias máximas universais que são verdadeiras, muito potentes. E uma delas é aquela que ensina que o nosso corpo só faz aquilo que a nossa programação mental acredita, que nossa mente acredita. Se a gente acredita que podemos construir um negócio multimilionário, bilionário, a gente pode. Se não acredita, não vai construir. Então, essa chave da programação mental, eu coloco como a segunda na vida do empreendedor. Então, procure estudar essa chave. Procure estudar no Código Secreto da Riqueza, que eu passei para vocês. Porque, além de decidir mudar, você tem que obter uma mente programada para isso. Uma programação mental ilimitada de crescimento e de riqueza. Pessoal, ao longo da minha jornada eu utilizei todas essas chaves, que a gente vai falar com muito mais profundidade, né, claro, e durante 3 dias no Código Secreto da Riqueza, dia 12, 13 e 14. Mas tem uma que eu quero falar aqui, porque Zé Roberto Marques tem hora para... E ele veio nos brindar aqui com seus ensinamentos. Quem já conhecia Zé Roberto Marques, levanta a mão. Quem não conhecia, levanta a mão. Não conhecia, não? Zé Roberto Marques é o maior cientista do desenvolvimento humano do Brasil. Não vou usar o termo coach, né? Coach já está mais... Maior cientista do desenvolvimento humano do Brasil. Tem quantos livros, é? 71 livros escritos. Eu tenho 30, vai ser o 32 agora, acho que já é muito, ele tem 71 livros escritos. E é sócio conselheiro do Instituto Êxito, é mentor, que vai agora, daqui a pouco, brindar com as suas lições aqui. Então aproveitem, é aquilo que eu disse, aproveitem, né? Perguntem. Mas eu queria falar sobre essa chave, pessoal. As outras a gente vai falar depois. Queria falar sobre a chave do empreendedorismo. Falei sobre a ressignificação, sobre a programação mental muito rapidamente, mas essa do empreendedorismo, passa aí, bota outro slide aí. Esse slide aqui é do Instituto Êxito. Todos vocês já são do Instituto Êxito, né? Todos já são do Instituto Êxito. O objetivo do Instituto Êxito é ajudar as pessoas. Isso nada mais é do que empreendedorismo social. A gente quer ajudar as pessoas lá a adquirirem uma mentalidade limitada, a empreender na vida e nos negócios. Mas passa aí o próximo. Bom, deixa aí Petixa. Nós somos colegas aqui, eu e... Muito bem, eu queria falar um pouco sobre empreendedorismo aqui. Queria dizer para vocês que, diferentemente do que muita gente pensa, meu amigo, empreendedorismo não é só criar empresas, não. A gente tem que ter essa noção e esse conceito. Não é só criar CNPJ. Diferentemente disso, empreendedorismo ele tem uma conotação social, cujo preceito, cujo conteúdo ético é você criar coisas. Está sempre criando coisas. Empreender é isso, pessoal, é criar coisas que gerem valor não só para você,
e para a sua família, mas para a comunidade e para a sociedade onde você está inserido. Sabe por quê? Porque, diferentemente de criar empresas apenas, a gente vai falar, vai chegar lá, né? Empreendedorismo é atitude, é ação, é estado de espírito, é estilo de vida, é estilo de vida. Aí eu pergunto, vocês têm o estilo de vida empreendedor? Vocês, fala Bruno, vocês têm o estado de espírito empreendedor para ser realmente um verdadeiro empreendedor obstinado? Senta ali na frente, Bruno. Um verdadeiro, apertaram aqui em vez de folgar aqui, ó. Um verdadeiro empreendedor obstinado começa na mente, né? Adquirir atitudes empreendedoras, estilo de vida empreendedor, para depois transmutar para o mundo físico, material e até monetário. Então a lição, vamos colocar em mente que empreender não é só criar empresas, é também. Empreendedorismo empresarial é apenas espécie do gênero empreendedorismo. Porque, repito, empreender é atitude, é ação, é movimento, é estado de espírito, é estilo de vida. E eu coloco no meu livro A Arte de Empreender que empreendedorismo é transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. Sabe por quê? Porque você pode empreender como profissional liberal, você pode empreender socialmente no Instituto Êxito, você pode empreender como servidor público, você pode empreender no CNPJ dos outros, ou seja, como colaborador. Aqui 2 grandes empreendedores do Instituto Êxito. Além de ser empreendedor social, é intraempreendedor. E aí você pode até empreender empresarialmente, criando empresas. Então, a definição é ser criativo, né? Na medida em que você sai do meio da multidão, na medida em que você sai da mesmice, na medida em que você deixa de fazer o que todo mundo faz, procurando ser criativo. E o que é criatividade, meu? É ter ideias, mas só ideias não basta. Você tem que fazer a ideia gerar inovação, né? Só ideia não basta. Ideia sem ação não gera inovação. Então, o que é inovação? Inovação é você fazer mesmo as mesmas coisas, mas de forma diferente. Procurar estar fazendo sempre diferente. Quando você faz diferente, sai do meio da multidão. Diga, Dilanei. Também. Principalmente, né? Principalmente, você tem que pensar não só em você, mas na coletividade. Você tem que pensar na dor dos outros, não só na sua. Você tem que pensar no sucesso dos outros, não só na sua, né? E isso está umbilicalmente ligado à espiritualidade também. Então, pessoal, eu me considerava um empreendedor profissional liberal. Quando eu era advogado, por exemplo, nem empresa eu tinha, mas eu procurava fazer diferente, né? Quando eu era juiz, eu me considerava um juiz empreendedor. Por quê? Eu não fazia apenas o que os juízes faziam, que era chegava lá, botava o paletó na mesa, fazia uma audiência, ia embora. Não, eu procurava fazer mais que o necessário, procurava fazer sempre muito mais, procurava prestar tutela jurisdicional, não apenas com eficiência, com eficácia, mas com muito mais agilidade, com muito mais rapidez. Enquanto os outros julgavam 100 processos por mês, eu procurava julgar 500. Isso era atitudes empreendedoras, é você procurar sair do meio da multidão e da mesmice. Do ponto de vista como empreendedor social, eu tenho muitos projetos sociais, como o Instituto Janguier Diniz, lá na minha cidade, que eu dou bolsa de estudos para todos os jovens. Você é paraibano, você sabe. Todos os jovens que terminam o ensino médio lá e não têm condições de ir para a universidade. Criei o Instituto Êxito de Empreendedores, que vocês fazem parte hoje. E essa mentoria só existe por conta do Instituto Êxito. E o objetivo da mentoria é exatamente pegar doações para a gente manter o Instituto Êxito, ajudando os jovens de escolas públicas a despertarem o dom empreendedor deles. Que eu digo que todo jovem tem dom empreendedor, uns menos, outros mais.
Você tem que extrair lá de dentro dele. Na medida em que você procura mudar a mentalidade dele, você extrai o dom empreendedor. Essa história não tem um dom, tem sim. Vamos desenvolvê-lo, né? Pode estar dormindo. Claro que como o empreendedorismo é um fenômeno cultural, se você é de uma família empreendedora, é mais fácil você extrair o dom da pessoa. É mais fácil você fazer com que ele seja um empreendedor empresarial. Se você não é de uma família empreendedora, fica mais difícil. Aí você vai ter que ser um superador de adversidades para poder empreender empresarialmente. O intraempreendedorismo também é de extrema importância na vida do empreendedor empresarial. Veja, o intraempreendedorismo é de extrema importância na vida do empreendedor empresarial. São duas coisas distintas. Por que eu estou dizendo isso? O que é o intraempreendedorismo, meu amigo? É o empreendedorismo interno, é aquele empreendedorismo realizado pelos colaboradores. Todos aqui têm empresa, não tem? Todos, quem não tem empresa, levanta a mão aqui. Todo mundo tem empresa. Você não tem ainda, não? Está começando. Depois da mentoria você vai ter, com certeza. Porque todos que entram aqui saem com empresa. Tem gente do ano passado já tem 9 empresas, 10 empresas, porque ele vai ser picado pelo vírus do empreendedorismo, com certeza. Vai ser inoculado pelo vírus do empreendedorismo, que é um vírus bom. Por que eu digo que o intraempreendedorismo é de extrema importância para o empreendedorismo empresarial? Intraempreendedorismo é você fazer com que o seu empregado, com que o seu colaborador, e eu não chamo de empregado, chamo de colaborador, seja uma pessoa criativa, inovadora. Porque a chave da criatividade, que é uma chave importantíssima do livro Código Secreto da Riqueza, é extremamente importante hoje para o desenvolvimento, sustentabilidade, longevidade, perenidade e rentabilidade das empresas. A criatividade e a inovação hoje não é mais diferencial das empresas, não. É condição sine qua non para a empresa permanecer no jogo competitivo hoje, nessa sociedade tecnotrônica, tecnológica, digital e disruptiva, onde tudo muda. Onde tudo muda. E como eu digo que empreendedorismo é ser criativo e inovador, quem é que é criativo e inovador numa empresa? É a empresa? Não. São os seus colaboradores. Então, você tem que incentivar, você tem que motivar, você tem que até obrigar, de uma forma positiva, que os seus colaboradores sejam pessoas criativas, procurem criar novos produtos, novos serviços, e não fique fazendo apenas aquilo que você manda como patrão, não. Porque na medida em que eles são criativos, eles estão empreendendo internamente na sua empresa, a sua empresa vai prosperar, vai crescer, vai se desenvolver. Porque se ficar esperando apenas que você seja criativo, você e o povo lá embaixo, né, na empresa, não utilizando essa chave importantíssima da criatividade, e criatividade é empreender, fica mais difícil a sua empresa competir nesse mundo atual, nesse mundo disruptivo, nesse mundo tecnotrônico, tecnológico, digital. Nessa sociedade digital, quarta revolução industrial. Diga, Dilone. E o capital psicológico é o capital dos atores principais, que são os intraempreendedores e empreendedores da empresa. Ou seja, toda a empresa é feita por três P's, né? Pessoas, processos e políticas. Quais são os atores mais importantes? São as pessoas. Exatamente o que você está dizendo, né? São as pessoas, são os atores principais, os intraempreendedores, que juntamente com os empreendedores empresariais fazem a empresa crescer, prosperar, adquirir longevidade, perenidade, né? E lucratividade. E nenhuma empresa ela sobrevive sem ter lucro. Nenhuma empresa sobrevive sem ter lucro. Então, meus amigos, eu disse a vocês que empreendedorismo empresarial é espécie do gênero empreendedorismo. Eu falei que você pode empreender como profissional liberal,
como intraempreendedor, da importância de você fazer com que os seus colaboradores sejam criativos para poder ser intraempreendedor, senão não passa de um mero empregado. E você não pode querer ter mero empregado na sua empresa. Você tem que querer um intraempreendedor mesmo. Aí você tem gente que tem a cabeça pequena, a mentalidade pequena, e diz, mas daqui a pouco eu perco ele, ele vai empreender. Claro, isso é ótimo. Ele fica lá 1 ou 2 ou 3 ou 4 anos, depois vai criar um empreendimento empresarial dele, depois você bota outro, é assim. Se você ter essa mentalidade de que vai ajudar o cara a intraempreender, ter uma mentalidade empreendedora, porque depois ele vai montar o negócio dele, isso é um pensamento errado, né? Claro que você tem que fazer com que o cara seja um intraempreendedor e que depois, se ele quiser se transformar num empreendedor empresarial, ótimo. Por que não? Ótimo. E aí a gente chega ao empreendedorismo empresarial. Depois de você ser empreendedor profissional liberal, pode ser um empreendedor público, pode empreender socialmente, intraempreender, porque muitos daqui trabalharam como colaboradores, como empregado antes de montar a sua empresa. Eu, por exemplo, trabalhei. Eu fui garçom, eu fui office boy de escritório de contabilidade, eu fui locutor infantil, depois comecei a trabalhar com meu tio com 14 anos. E na época eu já me considerava, eu não tinha essa noção científica do que era, eu não sabia quais, mas eu sempre procurava correr, fazer muito mais coisa do que ele me pedia, além de estudar, eu me considerava um intraempreendedor na época. Depois, o intraempreendedorismo me despertou a tesão para poder criar empresas, aí sim, para poder entrar no empreendedorismo empresarial. O intraempreendedorismo me despertou a vontade, não só a atenção, mas a intenção de montar empresas. Tanto é que, antes de me formar, eu trabalhava com meu tio lá no escritório de advocacia dele em Recife, e dois colegas meus me chamaram para montar uma empresa de cobrança, aí eu pedi demissão no escritório dele e montei uma empresa de cobrança, que infelizmente quebrou. Faliu, que foi uma lição que eu tive, depois eu voltei a trabalhar com ele novamente. Ou seja, o intraempreendedorismo me deu a vontade de montar empresas, de entrar no empreendedorismo empresarial. E o empreendedorismo empresarial, aí a gente sabe que todos nós estamos fazendo, é de extrema importância para o desenvolvimento econômico e social de qualquer país, inclusive das pessoas. Desenvolvimento da própria pessoa. Se você quer ser milionário, bilionário, multimilionário ou bilionário, vai ter que empreender empresarialmente. Mas a lição que eu quero passar aqui sobre empreendedorismo, meus amigos obstinados do MX4, Êxito Mentor Experience, é muito mais fácil vocês empreenderem empresarialmente agora, depois que empreenderem na vida de vocês. Isso eu sempre falo e não posso deixar de falar. Para empreender empresarialmente, você tem que desenvolver habilidades técnicas de empreendedorismo empresarial, não é? Como saber captar recursos, como adquirir capacidade de liderança, como capacidade de governança, de gestão, de compliance, de vendas, de marketing, especialmente o marketing digital. Vão ter que aprender a ter noções para poder botar a equipe para fazer. Agora, fica muito mais fácil vocês desenvolverem as habilidades técnicas empresariais depois que vocês desenvolverem as habilidades socioemocionais. Ou seja, depois que vocês empreenderem no seu CPF na vida de vocês. E o que é empreender no CPF? Eu já disse aqui, é você acreditar em você. É você adquirir uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de riqueza. É você se libertar das crenças limitantes de que isso não é para mim. Eu não consigo montar essa empresa, não consigo fazer uma empresa grande. Porque se você não desenvolve as habilidades socioemocionais, porque se você não acredita no seu potencial, na sua potencialidade, fica mais difícil você adquirir as habilidades técnicas. Sem coitadismo, sem vitimização, sem miseralismo, sem sortismo. Você tem que ser um fodido obstinado, jamais um fodido vitimizado. E isso é que é empreender na vida.
Então, pessoal, procure se autoconhecer. Eu acho que Zé vai falar muito sobre isso também. Porque quando você faz uma viagem para dentro de você, não faça viagem só para frente, né? Não caminhe só para frente. Para trás jamais, nem de lado. Para frente sempre. Mas além de para frente, caminhe para dentro de você, do seu interior, do seu seio, do seu íntimo. Para você descobrir as suas potencialidades, para você descobrir os seus dons, para você criar os seus propósitos e depois viver de acordo com os seus valores. Então, você tem que ser um fodido obstinado, com O, que é o título do meu penúltimo livro, né? E não um fodido vitimizado. O que é um fodido vitimizado? Não é para mim, eu não consigo. É um vitimista. E por falar em vitimizado, para encerrar essas minhas considerações, muito rápidas, para que vocês tenham oportunidade, eu vou estar sempre com vocês. Conta-se que duas pessoas estavam caminhando assim, um fodido obstinado feito tu, e um fodido vitimizado, coitadinho, miserável, que não tem nenhum aqui. Eles estavam caminhando numa rua deserta e acham a lâmpada de um gênio. Eles tocam na lâmpada e sai um gênio apressado, porque hoje os gênios são todos apressados, né? Muito apressado. Aí o gênio disse, vou dar 3 ovos para cada um. Se vocês quiserem fazer um pedido, basta quebrar o ovo, faça um pedido que vai se realizar. Foram embora para casa, todo animado, né? Cada um com seus 3 ovos. 6 meses depois eles se encontraram. E aí o fudido vitimizado, que não tem nenhum aqui, perguntou para o fudido obstinado, o guerreiro imparável, que acredita. E aí, seus desejos se realizaram? Ele falou, claro. Quebrei o primeiro ovo, pedi uma mulher maravilhosa, eu estou com ela até hoje. Mulher linda, maravilhosa. Quebrei o segundo ovo, pedi muito dinheiro. Eu estou bilionário, estou na lista da Forbes. Quebrei o terceiro ovo e pedi saúde. Nunca mais fiquei doente na minha vida. E aí o fodido obstinado perguntou para o fodido vitimizado. E aí, os seus desejos se realizaram também? Ele falou, que nada, rapaz. Quando eu cheguei em casa, levei uma topada, quebrei um ovo. Aí falei, caralho! Apareceu um monte de caralho e o pior, entrando por tudo que era buraco. Aí o que eu fiz? Quebrei o segundo ovo e mandei os caralhos ir embora. Eu tinha que fazer isso. Aí o fodido obstinado disse, maravilha, sobrou um ovo. O que você fez com o outro ovo? Eu tive que quebrar para pedir meu caralho de volta, que tinha ido embora também. Resultado, seja um fodido obstinado, jamais um fodido vitimizado. Coitadinho, sem sorte. Pessoal, o outro mentorando que vai ficar comigo já está aí, não? É Rafael e os 2 aqui. Então vamos marcar o encontro já. Se vocês estiverem aqui, a gente marca presencial, senão a gente faz online. Certo? Agora, vou mandar avisar vocês, para que a gente já possa trocar algumas experiências, certo? E como o tempo é muito escasso, aí já venha com as perguntas que vocês querem fazer para mim. Mas vamos abrir aqui para 2 perguntas para eu passar a palavra para Zé Roberto Marques. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não é sobre fodido obstinado, nem fodido vitimizado, não, viu? Isso é para animar, pessoal. Alguma pergunta? Como é que você vai transmutar? Você tem que pegar a energia e canalizar para uma atividade. Não usar apenas para fazer sexo. É assim que faz. Claro que é difícil, mas é assim que faz. Ó. Então, você não está com a energia sexual aflorada. Você tem que fazer a energia sexual. Tem Viagra para mulher, não? Energia... Não, estou falando isso, eu estou brincando, não. Eu não estou brincando, viu, pessoal? As pessoas... Você tem que utilizar o seu desejo sexual e canalizar, em vez para o sexo, para outra atividade. Para outra atividade, para realizar os seus objetivos, as suas metas. Entendeu? Não, claro, você divide.
usa metade para... A metade é sério. Entendeu? Não estou brincando não, pessoal. É verdade. Procure pesquisar. Mas Roberto Marques vai ensinar mais sobre isso. Pessoal, com vocês agora, Zé Roberto Marques, né? Aproveite ele aí, vai ter passar uma hora com vocês aí, certo? Mas não fique só passivamente escutando. Anote alguma coisa para perguntar. Por exemplo, eu abri para pergunta, ninguém perguntou. Só ela perguntou sobre a transmutação do sexo, que é algo muito sério. Entendeu? Pode, Rafael. Óbvio, uma caixa de engraxar e depois quando o senhor levou o grupo, você educacional para bolsa. Além de modelar, um grande amigo do senhor, o senhor disse que o senhor precisou fazer algumas intervenções internas com os colaboradores para que isso pudesse contribuir, ou foi algo que dependeu da liderança? Não, dependeu de tudo, né? Mas claro que você tem que envidar esforços, primeiro para procurar orientar, para procurar ensinar, para procurar motivar, incentivar os colaboradores. Mas você falou também sobre a questão da modelagem. A modelagem é uma chave importantíssima, né? Poderosíssima também, que eu utilizei ao longo da minha vida. Eu, por exemplo, criei o Grupo Ser Educacional modelando um amigo meu. Modelando um amigo meu. Certo? A outra parte que você falou eu perdi aí. Momento precursor, junto com meus colaboradores, que fizeram eu levar o Ser Educacional para a Bolsa. Foi um processo. Foi um processo. Eu montei em 2000 eu dei entrada nos projetos, 2003 saíram as primeiras portarias, e aí eu comecei com 480 alunos, né? Todo semestre dobrava, 480 mil alunos, depois 2.000 alunos, 4.000 alunos, todo semestre dobrava. A demanda era grande na época, né? Era uma demanda grande, porque lá em Recife só tinha 4 cursos de Direito, por exemplo. Você lembra que era o curso da Federal, da Católica, de Olinda e Caruaru. Então eu comecei, um dos cursos foi o curso de Direito. E aí foi crescendo, né? Aí eu trouxe um fundo de investimento. 5 anos depois, um fundo investiu. E na época eu tinha caixa, mas eu queria pegar mais dinheiro para poder sair comprando outro. Já estava modelando o meu amigo Antônio Carbonari Neto. E aí, graças à modelagem, graças ao network, com ambição e acreditando, empreendendo na vida, achando que era possível, acreditando que era possível, foi aí que eu resolvi levar a empresa para a Bolsa de Valores. Mas, claro, né, você tem que... Tudo é cultura, você tem que implementar uma cultura de crescimento dentro da empresa, né? Uma cultura de que a gente, na Bolsa de Valores, ia ser uma empresa muito mais... melhor, uma empresa global, uma empresa nacional, como de fato passou a ser uma empresa nacional, né? Depois a gente saiu montando outros, criando outros. Hoje a gente tem cerca de 60 e mais de 1.000 polos de ensino à distância. Teve algum momento que você pensou em desistir e abrir a bolsa e que você falou, não, eu sou resiliente, sou destinado? Muitos momentos eu pensei em desistir, muitos momentos. Mas exatamente usando a chave da resiliência, a resiliência que não deixou eu desistir. Porque a resiliência é exatamente isso, pessoal. É a capacidade que você tem que adquirir para poder superar os obstáculos, para poder superar as quedas, os fracassos. É como você... como se você estivesse fazendo um concurso público e reprovando o que aconteceu comigo. Eu comecei a estudar para juiz federal, estudando e reprovando, em muitos momentos dava vontade de parar de estudar, né? Porque aquele monte de livros, 6 horas por dia. Mas aí, meu amigo, você tem que ser resiliente, né? E aí, continuava estudando, certo tempo depois de reprovar em diversos, aí eu passei para oficial de justiça. Passei em 3º lugar na época. Já era um concurso razoável, o cara já ganha R$25.000, oficial de justiça do Tribunal Federal.
E aí eu continuei, antes do prazo de eu assumir de oficial, eu já passei para juiz, aí depois passei para outro para juiz, depois passei para procurador. A chave da resiliência é poderosíssima, desde que você utilize os princípios da resiliência. E um deles, que é importantíssimo, é o seguinte, é o que diz que você vai cair, você vai fracassar, como eu dou o exemplo prático dos concursos. Agora você tem que utilizar as quedas, os erros, para não cair de novo, como professores, né? O principal princípio da resiliência, use as quedas, os fracassos, os erros, como aprendizado. Esse é o principal princípio da resiliência. Mas tem outro muito importante também, que a gente aprende estudando, né? Essas coisas a gente aprende estudando, realmente, depois fazendo. Estudar, fazer, estudar, fazer, estudar, fazer. O princípio da tolerância. Porque as pessoas são geralmente muito rígidas, muito radicais, que não aceitam as coisas, né? Então, quando você passa a tolerar, a se adequar, a se adaptar a situações difíceis, fica muito mais fácil você ser resiliente, entendeu? Se adeque. Isso aqui não deu assim, eu vou por aqui. É como a água. A água vem, ela encontra um obstáculo, o que ela faz? Ela simplesmente contorna. É a adaptabilidade, a tolerância, a flexibilidade. É outro princípio da resiliência na vida do empreendedor. Entendeu? Claro. Assim, a Epitish eu botei aqui, pessoal, porque eu coloquei aqui o QR Code aqui. Entra aí no QR Code da Epitish. Todo mundo, vai, entra aí no QR Code da Epitish. Porque eu já construí um negócio bilionário, mas estou começando minha vida hoje, vocês sabem, eu sempre digo isso. E vou construir mais 10 negócios bilionários, mais 10. Vou ser sócio. E estou atrás de sócio. Quem é que vai ser meu sócio aqui? Entre no QR Code aí e mostre. 9, já tem um ali. Não, realmente, o Dilonei a gente já está montando um negócio. Oi? Entra aí na Epiticha, certo? Se tem um negócio, agora não basta ideia. Ideia só, meu amigo, ideia sem ação não gera inovação. Você já tem que ter um negócio, já funciona, mesmo que não esteja brequivado, certo? Se tiver, eu estou atrás de negócios escaláveis. Escaláveis. A gente tem na Epiticha quase 2 bilhões de reais para investir. E não aparecem negócios bons. De 100 negócios, a gente pega um para você ver. Um. De 100 negócios que aparecem lá, a gente consegue pegar um negócio. Mas existe uma tese de inovação? Existe Todo grande empresa de investimento tem teses, né? Tem tese e time. Tese por exemplo, tese da educação, só investe em empresa de educação ou empresa de saúde. Lá, o meu filho, que é o vice-presidente, ele quer colocar tese, mas eu digo aqui, a gente não tem tese, a gente tem tesão. O que isso quer dizer? Qualquer negócio de qualquer setor, desde que seja escalável, que use a tecnologia como instrumento. Tecnologia não pode ser fim, porque as pessoas pensam que inovação é usar tecnologia. Não, inovação é você fazer a mesma coisa de forma diferente, é você executar ideias. A tecnologia é apenas um instrumento da inovação, um dos instrumentos, embora seja muito importante. Mas é um instrumento. Então, se você usa a tecnologia para escalar, ela seja escalável, qualquer que seja agro, saúde, educação, a gente investe. Até porque quem vai cuidar é você, a gente não compra o controle, a gente compra apenas participação, que vai até 49%. Eu nunca quero comprar mais de 49% da empresa, porque quem tem que cuidar, meu amigo, é você. Se fosse eu para cuidar, aí eu não ia pegar vários setores. Aí não, porque aí ia perder o quê? O foco. Quem vai cuidar é você, eu só vou botar expertise lá, smart money, para implantar governança, implantar compliance, ajudar no marketing. Então, qualquer que seja, porque eu não vou perder o foco, porque não quem vai cuidar é você. O empreendedor tem que ficar no negócio. Ok?